Então, retomando de onde paramos, nós vamos começar revisando o que foi visto sobre números inteiros. E essa parte de introdutória é a parte conceitual. Então, a gente vai lembrar que o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E ele é formado por números positivos, por números negativos. Então, ele é infinito tanto do lado positivo, como ele é infinito do lado negativo. Então, aqui a gente diz que esses números são os números inteiros positivos. Dizemos que esses números são os números inteiros negativos. E o zero, que nem é positivo, nem é negativo. Os números inteiros também podem ser representados através de uma reta, que são dispostos onde o zero, que a gente chama de centro, origem, e a partir do zero eu tenho os números do lado positivo da reta, e aqui os números negativos do lado negativo da reta. Então, a gente vai lembrar que esses números eles têm uma distância entre si. E essa distância, na reta, ela é chamada de valor absoluto, ou módulo. Então, a gente vai ver isso aqui. Se eu tenho uma reta numérica, e essa reta, eu coloquei aqui os números a partir do zero, que vai do zero, do lado negativo até o menos 8, e depois do zero, o lado positivo até o mais 8. E a gente vai lembrar aqui o que é sucessor e antecessor de um número. Então, aqui, quem é o número que vem antes do menos 3? Então, aqui, se eu tenho menos 3, quem vem antes do menos 3 é o menos 4. E o sucessor, quem vem depois do menos 3, é o menos 2. Mesma coisa eu posso ver o 7. Quem vem antes do 7 é o 6, ou o mais 6. Quem vem depois do 7 é o mais 8. Quem vem antes do menos 5 é o menos 6. Quem vem depois do menos 5 é o menos 4. Quem vem antes do mais 4 é o mais 3. Quem vem depois do mais 4, mais 5. Antes do zero, menos 1. Depois do zero, mais 1. Outra coisa que a gente vai lembrar é o que nós vimos a respeito de número oposto ou simétrico de um número. Então, o número oposto de menos 3, aqui está o menos 3, é o que está a mesma distância dele do zero, é o mais 3. Então, aqui eu tenho 3 unidades e aqui 3 unidades, eles estão à mesma distância do zero. Então, o oposto de menos 3 é o mais 3. Se eu fizer o mesmo raciocínio que eu fiz com 3 com 9, o oposto de mais 9 é o menos 9. O oposto do menos 5 é o mais 5. E o oposto de mais 1 é o menos 1. São esses números que estão à mesma distância do zero. Outro conceito que a gente viu foi a respeito de módulo. Então, o módulo também está relacionado a essa distância entre o número e zero. Então, qual a distância do menos 3 para o zero? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3 unidades de distância. Isso a gente chama de valor absoluto. 8. Então, qual a distância do 8 até o zero? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 unidades de distância. Então, se nós observarmos o módulo de um número negativo, é o próprio número ou valor absoluto do número, o número sem o sinal. A mesma coisa do número positivo, o módulo desse número positivo é o mesmo número sem o sinal. Menos 5, módulo de menos 5 é 5. Módulo de mais 3 é 3. Próprio número sem o sinal. A gente vai começar. Atividade proposta para você está relacionada justamente a isso. Números que estão compreendidos, sucessor e antecessor. E também oposto. Então, quais são os números, voltando aqui, ó, que estão compreendidos entre 1 e 7? Aqui está o 1 e aqui está o 7. Quais são os números que estão entre 1 e 7? 2, 3, 4, 5, 6. Nem conta o 7, nem conta 1. 2, 3, 4, 5, 6. Quais números estão compreendidos entre menos 3 e 3? Ó, aqui está o menos 3 e aqui está o 3. Quais são os números que estão nesse intervalo? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E vocês vão observando uma reta real, colocar os números que estão compreendidos entre esses. Essa é a primeira questão. A segunda questão está relacionada a sucessor e antecessor.
Qual o sucessor de mais 8? Quem vem depois do mais 8? Quem vem depois do menos 6? Quem vem depois do 0? Antecessor. Quem vem antes do mais 8? Quem vem antes do menos 6? Quem vem antes do 0? Coloca aqui o número correspondente. Aqui a gente vai também escrever agora o antecessor e o sucessor. Quem vem antes do mais 4? Mais 3. Quem vem depois do mais 4? Mais 5. Esse é o antecessor, esse é o sucessor. E vocês vão fazer isso com os outros números. Aqui tem um probleminha bem interessante, que fala o seguinte: Carolina pegou o elevador no segundo subsolo, que é o menos 2, e desceu 3 andares, ou seja, desceu no terceiro andar. Então, foi para o andar mais 3. Então, do andar menos 2 até o andar mais 3, quantos andares ela percorreu? Vocês podem resolver isso fazendo uma reta e fazendo esse percurso andando com a caneta. Aqui colocando os opostos. Oposto de mais 5, menos 5. Oposto de mais 9, oposto de mais 6. E continua. Oposto de menos 6. Oposto de 18, menos 15, 234 e menos 1000. Então, aqui a gente vai também ainda trabalhar com o oposto e na sétima questão vai mostrar um extrato bancário. Esse extrato bancário, vocês vão preenchendo os campos em branco, como está mostrando aqui, ó. No dia 29, no dia 20 do 9, o saldo dessa conta bancária era R$5.000. E a pessoa fez o depósito de R$2.500, ou seja, tinha 5.000 e ela depositou 2.500. Então, ela ficou na conta com R$7.500. Só que ela passou um cheque de 7.000, ela tirou 7.000. Então, tirando 7.000 dessa conta, ficou R$500. Então, aqui eu coloco R$500, que é o valor que ficou na conta. E depois ela passou outro cheque de 3.000. Ela só tinha 500, mas tirou 3.000. Então, qual foi o saldo devedor que ficou agora? E vocês vão fazendo esse processo até chegar no final. A mesma coisa aqui. Saldo negativo de 1.500, depois mais um cheque de 2.300, outro cheque de 4.000. Quanto ficou o total da dívida? Mas a pessoa depositou 6.000. O que foi que aconteceu com o valor? Então, vocês vão tentar até o final para descobrir qual o saldo dessa conta no final do dia 23, qual o saldo dessa conta no final do dia 8, tá? Então, essa atividade vocês podem imprimir para responder como eu estou fazendo, ou observar ela na plataforma e colocar as respostas no caderno. Não precisa copiar as questões. Então, vai colocando o resultado no caderno de todas as questões da ficha. Então, questão que vai do 1 ao 7, tá certo? Então, bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido todas as questões.